será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas. Nesse período, no final dos anos 70, estavam acontecendo em todo o país uma série de coisas. A luta pela anistia, a luta dos familiares dos presos e desaparecidos. Cada grupo, naquele momento, estava se utilizando daquilo que sabia fazer para lutar contra a ditadura, né? E como que eu sabia fazer? Era documentário, então os meus documentários estavam engajados nesse processo, né? E participaram da construção de uma grande oposição. 5 anos após o golpe de 64, o governo do país é assumido por uma junta militar. Completando o processo de endurecimento desencadeado pela decretação do Ato Institucional número 5, os 3 chefes militares modificam a Lei de Segurança Nacional, criando um instrumento capaz de eliminar qualquer oposição ao regime. Com o Decreto-Lei 898, de 29 de setembro de 1969, a pena de morte é introduzida na legislação brasileira pela primeira vez neste século. Artigo 1º. Toda pessoa natural ou jurídica é responsável pela segurança nacional nos limites definidos em lei. Será que andam suspirando pelas alcovas? Em 1962, eu vim para São Paulo. Eu sou de Belém do Pará. Eu vim para São Paulo para estudar, né? Eu tinha 19 anos. Entrei na Escola Politécnica no ano seguinte, em 63. Na Escola Politécnica, eu encontrei um grupo de cinema que se chamava Grupo 4, com K. E desse grupo faziam parte, entre outros, o João Batista de Andrade e o Francisco Ramalho, né? Ambos depois seguiram carreira e tinha outros participantes que não se tornaram cineastas. E com esse grupo eu comecei a fazer documentário, né? Fiz umas primeiras experiências em 8mm, não foi nem Super 8, foi 8mm. E, em seguida, de férias em Belém, eu filmei um documentário, eu mesmo fotografando, chamado Vila da Barca, né? Esse documentário, por uma série de circunstâncias, acabou em 1968 ganhando o primeiro prêmio do Festival de Leipzig, né? E, enfim, para o bem ou para o mal, isso me convenceu que eu sabia fazer cinema. Nesse período ainda, eu fiz 2 documentários ligados ao movimento estudantil. Já estávamos no período da ditadura e o movimento estudantil estava nas ruas, né? Eu fiz 2 documentários, um chamado Universidade em Crise e o outro chamado 1%, né? Ambos produzidos pelo Grêmio da Faculdade de Filosofia. Em seguida, eu fui preso por participação na luta armada contra a ditadura. Acabei passando 5 anos preso, né? Quando eu saí da prisão, né, eu precisava, para atender às exigências da minha soltura condicional, eu precisava ter uma profissão e ter um contrato de trabalho, né? A única coisa que eu sabia fazer, na verdade, era cinema. Embora tenha sido jornalista durante um certo tempo, o que eu sabia fazer era cinema, né? E então, a partir do momento em que eu saí da cadeia em 74, eu comecei a fazer cinema profissionalmente. Comecei, né, por causa, aí sim, de motivos políticos explícitos, a fazer documentários ligados à luta política contra a ditadura. O que
será que andam suspirando pelas alcovas? Mudou radicalmente, quer dizer, quando eu começo a fazer cinema, lá no início dos anos 60, o sonho era produzir longas metragens para o cinema, não é? Dentro da linha do cinema novo que estava estourando naquele momento, né? Só que quando eu saí da cadeia, o cinema novo não existia mais, né? O país estava sob uma censura ferrenha, né? E o que dominava o mercado de cinema era a pornochanchada. O que será que andam suspirando pelas alcovas? A minha escolha foi a de partir para uma linha de produção independente de documentários. O principal não era a produção independente, era a distribuição independente. Meus primeiros documentários feitos depois da minha saída da prisão, eles não foram entregues a nenhuma distribuidora, né? Era um movimento social que distribuía os filmes, né? Através de cineclubes, de sindicatos, de organizações de bairro, enfim, da estrutura da igreja, enfim, uma série de articulações da oposição à ditadura é que distribuía os filmes. O que será que andam suspirando pelas alcovas? Eu acho que a ditadura e a censura, esses dois fatores que interferiram na história do país, né, representaram muito mais do que para mim ou para um setor como o cinema, né, mas para o país, para o Brasil, para a nação brasileira, né, representou um atraso muito grande, né? Em 64, concorde-se ou não, havia um projeto de país em andamento, né? Que, se fosse continuado, ia levar a uma experiência social, não socialista, né? Mas a uma experiência social muito interessante, né? E esse projeto de nação foi cortado e substituído por um outro, né, que nos colocava subordinados a um determinado lado da Guerra Fria, né, ou seja, subordinados aos interesses americanos, né, e com um tipo de desenvolvimento conservador, para não dizer autoritário, né? E isso representou, eu creio que para todo o país, e não apenas para o cinema, né, um atraso histórico de mais de 20 anos. O que será que andam suspirando pelas alcovas? No começo dos anos 80, eu filmei em 79, 80 e em 81 eu finalizei o Linha de Montagem, que era um longa-metragem de documentário que mostrava todo o processo das greves de São Bernardo e Diadema e o surgimento do Lula como persona política, né? Interessava para o movimento, para o sindicato dos metalúrgicos, para todo mundo, interessava que esse filme tivesse uma distribuição mais ampla e não atingisse só os circuitos clandestinos da militância, né? Então, nós tentamos tirar a censura para esse filme, né? Aí o departamento de censura ficou segurando o filme, né? Eles não diziam nem sim nem não proibiam nem liberavam e tal. E aí nós resolvemos fazer um lançamento do filme, de qualquer modo. Esse lançamento foi feito no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que tinha um auditório onde cabiam aproximadamente 800 pessoas, né? O lançamento do filme atraiu quase 2.000 metalúrgicos, né? Então,
quem não coube dentro do sindicato, dentro do auditório, ficou na rua, ali em torno do sindicato. No meio da sessão, chegaram 2 peruas da Polícia Federal com a ordem de apreender o filme e interromper a sessão e apreender o filme, né? Aí eles mal conseguiram entrar, porque aquela multidão que estava em torno do sindicato segurou eles lá fora, né? Então estava no meio do filme, né? Começou a haver um conflito ali, até o momento em que o Lula, o prefeito de São Bernardo, e o Chico Buarque de Holanda, que tinha feito a música do filme, resolveram descer para parlamentar com os policiais. E aí eles combinaram com os policiais que eles deixariam o filme ir até o fim e, conforme os rolos fossem saindo da cabine de projeção, eles iam pegando os rolos. Só que os próprios metalúrgicos criaram um esquema ali na frente da cabine de projeção, de modo que quando os rolos acabavam de ser projetados, eles sumiam no meio do pessoal ali e iam para um lugar que ninguém sabia qual era. Eu só vinha saber qual era, né? 30 anos depois, quando eu vi o filme do Coutinho, O Peões. O que será que andam suspirando pelas alcovas? Em seguida, um outro filme que eu fiz, que foi o Em Nome da Segurança Nacional, né? Esse foi de cara proibido pela censura, né? Tanto assim que ele não pôde passar em nenhum festival nacional na época, né? Então, o que aconteceu foi que o filme foi levado para festivais fora do Brasil, né? E em 85 ele ganhou o Festival de Oberhausen, na Alemanha, e o Festival de Havana, né? Em Cuba, né? O filme só foi liberado depois que acabou a ditadura. Em 86, 87 é que o Em Nome da Segurança Nacional pôde ser passado livremente no país. Na verdade, eu achava tudo muito irônico, né? Porque enquanto o filme estava circulando livremente lá fora, né? Levando a imagem da luta que se travava aqui contra a ditadura, né? A ditadura tentava impedir que o próprio povo brasileiro visse o filme. Além de tudo, era muito ineficaz, porque mesmo durante o período em que o filme ficou proibido, ele circulou amplamente na distribuição, na chamada distribuição independente, né? Que era esse circuito clandestino que a gente tinha montado. Que nessa época já não era nem tão clandestino assim. O que será que andam suspirando pelas alcovas? Embora, do ponto de vista legal, do ponto de vista das instituições políticas, nós tenhamos plena liberdade, né? O que estrangula a produção de cinema é o poder econômico, né? Quer dizer, hoje em dia, né, você tem uma imensa maioria da produção cinematográfica brasileira nas mãos de algumas poucas produtoras, né, e nas mãos da Globo Filmes, que é a maior delas, né? Inclusive, a Globo Filmes é distribuidora, o que faz com que ela tenha uma forma de segurar o mercado, né? Então, sei lá, você faz um filme, como eu tenho visto de muitos companheiros de cinema, ninguém fala nada, o filme é aceito para ser distribuído, né? Mas ele vai passar nos cinemas durante a semana, durante uma semana, numa sessão às 14h, né? Num cinema de difícil acesso. Está passando, não está bloqueado. Mas é praticamente como se tivesse, o público não toma conhecimento disso daí, né? É constrangedor a gente ver, por exemplo, que um dos filmes que eu considero talvez o melhor filme brasileiro feito depois da retomada, que é O Som ao Redor, né? Fez
80 mil espectadores no Brasil inteiro, né? Enquanto um filme médio de distribuição da Globo Filmes, por exemplo, faz acima de 1 milhão de espectadores, né? Eu não concordo com quem diz que isso é produto de uma falta de educação do público. Não é, né? É uma falta de oferta. Os filmes que têm essa qualidade de som ao redor, eles não são projetados em cinemas importantes, nem em horários acessíveis, nem conseguem uma mídia significativa. Portanto, eles são bloqueados. O que será que andam suspirando pelas alcovas? Eu acabei de fazer um filme, agora em janeiro, chamado Corte Seco, né? Corte Seco é um filme que mostra a realidade da tortura, né? A proposta do filme era exatamente essa, né? Ao longo dos últimos anos, né, depois da abertura, se fala muito, né, sabe? Se pode falar que durante a ditadura houve torturas, pessoas foram torturadas, etc. Mas se fala de tal forma, e quando eu digo se fala, a mídia fala de tal forma, né, que o termo tortura se esvaziou, né? Teve tortura. A maior parte das pessoas não faz ideia do que era a tortura, né? Então, eu acho que esse é um dos terrenos onde a informação que chega ao público é muito incompleta. Então, eu resolvi fazer esse filme, que mostra, né, como era a prática da tortura naquele período, né? E agora vamos ver o que acontece com essa censura do mercado em relação a esse filme, né? Porque eu não tenho muitas ilusões, porque o filme não atende às expectativas de quem quer ir ao cinema para se divertir e comer uma pizza depois, né?